Olá, pessoal. Espero que esteja tudo bem com vocês. Sou professor de filosofia Rafael Sacramento. Sou professor da Escola Estadual José Lins do Rego. E hoje estou aqui com a Júlia, com a Natália, com a Isabela, que elas vão se apresentar daqui a pouco, para apresentarmos a culminância da disciplina Redação e Debate. Então, passamos aí um período estudando a estrutura, né, as competências, as formas de uma redação, para agora chegarmos aí nessa culminância, na apresentação aí de um trabalho, de um desenvolvimento de todos esses estudos. Então, meninas, se apresentem, como é que vocês estão? Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Júlia, tenho 15 anos e sou estudante do primeiro A na Escola Estadual José Lins do Rego. Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Natália Fogaça, eu tenho 15 anos e sou estudante do primeiro A da Escola Estadual José Lins do Rego. Oi, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Isabela, sou do primeiro A da Escola Estadual José Lins do Rego. Maravilha, Isabela, Natália, Júlia, sejam todas bem-vindas. E agora com vocês, né? Façam aí aquilo que vocês prepararam, para que a gente possa entender melhor como é que funciona a estrutura, como é que funciona as competências da redação do Enem. Obrigada, Rafael. E bom, a gente vai falar um pouquinho sobre as competências na redação do Enem. Redação do Enem. A redação do Enem é composta por uma frase-tema, geralmente de um problema atual da sociedade brasileira, e cobra dos estudantes uma proposta de intervenção. O texto deve ser escrito em até 30 linhas e na forma de dissertação argumentativa. A primeira competência é o domínio da norma culta da língua escrita. Então, o que seria isso? Isso releva um elevado grau de vigor na hora da correção gramatical. Então, é necessário que o participante do Enem ele compreenda e aplique a norma culta da língua escrita. O texto ele deve ser escrito de acordo com a língua escrita e não como se estivesse falando, já que não se trata de uma conversa. Norma culta. A norma culta apresenta a preocupação com a gramática normativa, a ausência de gírias e a ausência de formas reduzidas. Já na norma coloquial, nós não temos essa preocupação com a gramática normativa e apresenta o uso de gírias e o uso de formas reduzidas. A segunda competência é compreender a proposta da redação. E ela é muito importante, pois ela significa que o participante deve ler todos os comandos da prova. E mais do que ler, o participante deve obedecer o que é proposto. Terceira competência, coerência do texto. O participante deve ser capaz de selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações e argumentos para defender o seu ponto de vista. Clareza e definição de ideias auxiliam na justificativa dos seus argumentos sobre o tema. E é preciso saber transmitir ao corretor que as suas ideias estão coerentes e que o texto foi planejado de acordo com as ideias e argumentos selecionados. Antes de escrever, é sempre bom você escolher as suas melhores ideias para conseguir argumentar certo. A quarta competência é o conhecimento dos mecanismos linguísticos, e ela releva que a coesão do texto é uma das competências avaliadas na redação do Enem. Então, nesse quesito, é super importante conhecer os mecanismos linguísticos para ter a construção da argumentação e além de organizar o texto em uma boa estrutura de parágrafos e períodos que vão possibilitar a conexão de suas ideias. É possível usar conjunções para fazer as ligações de orações, desenvolver o texto utilizando pronomes, advérbios, metáforas, entre outros. Portanto, se os elementos coesivos não estiverem adequados sob o ponto de vista semântico, o texto perderá pontos nesta competência. Quinta competência, proposta de intervenção para o problema abordado. Para concluir a redação do Enem, o candidato deve elaborar uma proposta de solução para o problema que foi abordado durante o texto. E nesse caso, é preciso buscar os meios e as ações capazes para conseguir resolver esse problema.
Qual a importância de entender a proposta de redação? Muitos candidatos não conseguem alcançar a nota máxima nessa competência, que é, por sua vez, a quinta competência da grade da correção da redação do Enem. E uma das principais características da prova textual desse exame. Infelizmente, não é o pequeno número de candidatos que não escreva ou desenvolve adequadamente a proposta de intervenção social da redação do Enem. São inúmeros os casos que até a proposta de solução, mas está explicada detalhadamente. Então, tem de exemplo essa redação do Enem de 2018, uma redação nota 1000. A aluna, ela trouxe exemplos de pessoas como o criador da Apple, que é grande, faz parte da tecnologia. Ela usou 4 parágrafos, ela usou conectivos, ela colocou os pontos positivos e negativos da internet. Ela também, na conclusão, ela colocou a sua opinião e o que deve ser mudado na internet. E também temos agora uma redação de 2012 de um aluno que fez uma redação, ela não chegou a ser zerada, porque ele usou um texto dissertativo argumentativo, ele usou algumas palavras certas, mas o que ele errou foi que colocou uma receita de miojo no meio da prova. Ou seja, ele fugiu totalmente do tema da prova e da proposta. Então, isso está totalmente errado. E foi isso aí. Obrigada pela Vocês atenção. tenham nos compreendido. Obrigada. Obrigada. Muito bom, meninas, muito bom. Muito bacana essa exposição. Com certeza ajudou quem está assistindo, quem está aí tendo a oportunidade de ver essa apresentação, compreender melhor a importância de se estudar as técnicas, né, que envolvem as 5 competências da redação do Enem e também entender melhor o papel, né, a importância de se compreender a proposta de redação. Lembrando, né, que o Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio, e é justamente um processo que, além de servir para avaliar o ensino médio, os 3 anos ali que os estudantes passam nessa formação da educação básica, também ele serve como ingresso para a universidade, né, para o processo de você conseguir uma bolsa de 100%, de 50%, ou também você conseguir estudar de forma gratuita nas faculdades federais, pelo sistema SISU. Então, pessoal, é o seguinte, a apresentação de vocês foi maravilhosa, gostei muito do que vocês trouxeram, só que às vezes, né, fica ali algumas dúvidas, ali é bom, de repente, a gente aprofundar alguns pontos do que foi apresentado. Então, eu gostaria de fazer para vocês algumas perguntas dentro do que vocês apresentaram, para a gente conseguir compreender melhor tudo que vocês trouxeram aí nessa apresentação. Então, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer para vocês é o seguinte. Vocês apresentaram que a norma culta não aceita que haja espaço para gírias. Não seria isso, né, uma forma de preconceito linguístico? Bom, não seria, porque nós estamos nos referindo à redação do Enem. Logo, não seria uma forma de preconceito linguístico, já que o conceito da própria redação exige uma linguagem mais formal. Entendi. Então, é mais uma forma, uma regra mesmo, né, ligado a esse exame, a essa redação, mas não tem nada a ver com a forma com que as pessoas se expressam, independente do lugar que elas habitam, né? Exatamente. Tem, né? Tem ali a regra, né? Isso mesmo. Bom, maravilha. A segunda pergunta seria o seguinte: qual a importância de compreender a proposta de redação e não sair do tema proposto? Pois ao sair do tema proposto, automaticamente o participante ele vai perder pontos na redação. E temos como exemplo o que a Isabela, acabou de falar. Legal. Até, de repente, a Isabela poderia até aprofundar um pouco mais, porque a gente percebeu, né, que teve uma redação nota 1000 que ela apresenta, que a menina falou sobre tecnologia, sobre a internet, fez ali a proposta de intervenção correta, só que teve um menino que, né,
depois ele tentou, de certa forma, trazer uma descontraída, mas aí trouxe uma coisa totalmente fora de contexto, e aí ele não zerou, né, Isabela, mas só que aí ele ficou com a nota comprometida. Então, o que você pode comentar um pouco mais sobre essas questões para a gente? Sim, como você falou, ele não chegou a zerar, porque ele teve alguns critérios que fez certo. Só que, igual na redação do Enem, não pode fazer igual desenho. Se você fizer um desenho, você já está desclassificado. Você não pode ficar fazendo aqueles riscos, senão você também essa prova vai ser anulada. Ele falou ainda que não era para ficar muito cansativa a prova, para muito descontraída, só tá de boa. Então, é importante manter o foco, né? Você pode até, de repente, fazer algum tipo de coisas para deixar a redação mais interessante, mas tem que ser dentro do tema, dentro do foco, e não desvirtuar totalmente, né? Exatamente. Sim. Beleza, maravilha. Então, mais uma pergunta para vocês. Explique o que é selecionar, relacionar, organizar e interpretar como elementos indispensáveis na competência 3 relacionada à coerência do texto. Bom, isso significa que é preciso saber transmitir, né, ao corretor que as suas ideias estão coerentes e que o texto foi planejado de acordo com a norma padrão da redação do Enem. Perfeito. Então, é importante conhecer bem essa norma padrão, né, da redação do Enem e também saber organizar ali bem as ideias para fazer uma boa redação, né, Natália? Isso, exatamente. Porque se não tiver uma coisa coerente, o participante automaticamente vai perder pontos na redação. Perfeito. Tem que estar atento a todas essas dicas para não perder pontos e tirar nota 1000 na redação do Enem. Exatamente. Né? Mais uma pergunta, então. Qual a relevância de conhecer conectivos e conjunções para se fazer uma boa redação? Pois, além de organizar o texto em uma boa estrutura, ele irá permitir a conexão dessas ideias. Entendi. E conectivos, conjunções, entra tipo aquelas expressões no entanto, todavia, assim como, né? Isso, temos vários tipos de conectivos para ser usados. Porque às vezes a pessoa escreve ali duas orações e aí não une, né? Fica um negócio totalmente solto, aí você precisa ter essas conjunções, conectivos para, né, unificar isso aí. Muito bom. Exatamente. Bacana. Então, mais uma pergunta aqui. Por que é tão importante o estudante propor uma solução para um determinado problema na proposta de intervenção? É para propor melhorias ou ao menos lidar com a situação do tema, né? Porque, além de que a proposta de intervenção faz parte da quinta competência, e ao não realizá-la, querendo ou não, o participante vai perder ponto na redação. Perfeito, perfeito. Eu lembro que eu falava muito para vocês, quando a gente fez esse estudo, né, enfim, essa eletiva da redação e debate, que vocês serão futuramente pessoas que vão ter uma formação, né? Então pode ser ali médicos, médicas, advogados, advogadas, juízes, enfim, engenheiros, engenheiras, ou seja, pessoas que vão estar atuando não só na sua empresa, mas também na sociedade. E que muitas vezes vocês terão que resolver problemas, principalmente não só da empresa, mas problemas sociais, que de alguma forma irá trazer melhorias para a vida das pessoas. Então, por isso que é tão importante a gente ter e desenvolver essa habilidade de pensar uma situação, ver os problemas e propor uma intervenção, né, para resolver aquela solução, aquele conflito. É uma coisa que eu acho que no nosso dia a dia não tem como fugir, né? Uhum. Exatamente. E aí a redação do Enem já está treinando vocês para esse processo, né? Muito bacana. Sim.
Então, maravilha. Então, eu gostaria de perguntar para a Isabela, que focou mais a questão da proposta da redação. Toda a proposta de redação, né, Isabela, ela tem ali um enunciado e tem alguns textos motivadores ali que trazem algumas informações importantes para você desenvolver a redação. Eu gostaria de saber de você qual a importância de entender o enunciado para fazer ali uma boa redação. Como você disse, aqueles textos motivacionais, eles têm muitas informações. Porque mesmo você sabendo um pouco daquele assunto, aquele texto vai te ajudar muito e bastante. Então, ele é muito importante, você tem que ler. De vez em quando tem até gráficos que você tem que ir lá, que é informações, igual 20% da população está passando fome, outras 60% não. Então, essas são informações muito importantes que a gente tem que prestar muita atenção. Elas podem ser poucas, mas são muitas. Muito bom, muito bom. Então, como vocês viram, né, são dados, né, são informações que vão trazer ali alguns elementos para você, para auxiliar a você na sua reflexão de construção da sua redação. Então, é muito bacana. Agora, meninas, para a gente fechar com chave de ouro, gostaria de perguntar o seguinte: depois de todo esse tempo, esse estudo, né, que vocês fizeram da redação, de entender a redação, entender a sua importância, e já que, né, essa redação do Enem, ela vai ser, em algum momento, um processo de avaliação em que você pode ou não conseguir ali uma vaga na universidade. Então, gostaria de perguntar para vocês, qual é a dica extraordinária que vocês trariam para o estudante tirar nota 1000 na redação do Enem? O estudante, ele tem que seguir uma norma padrão, como ter 30 linhas, ter um texto dissertativo argumentativo, ter conectivos, estudar bastante os conectivos, que isso vai ajudar muito, ter temas atuais, igual tá ligado igual jornal, assistir bastante jornal para ficar sabendo das notícias. O estudante deve sempre estar antenado aos assuntos recentes, aos mais importantes, porque isso com certeza vai ajudá-lo na hora da prova. E ele não só tá ligado à norma padrão, ele também deve acreditar em si próprio e acreditar que irá se dar bem na hora da prova. Ter uma autoconfiança. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom essas dicas, né? Eu acho que, como vocês falaram, é importante conhecer a estrutura, né, da redação, conhecer ali as competências, os conectivos, como argumentar, né? E tudo isso é importante. É importante também você ter essa autoconfiança, porque se a gente não acreditar no nosso potencial, não adianta ter estudo, não adianta ter informação, né, que não vai conseguir fazer ali, ter um bom desempenho. E também, como vocês falaram, né, estar atualizados, estar em conexão com aquilo que está acontecendo na sociedade. Tudo isso é fundamental para ter uma boa nota, para ter um bom desempenho na redação do Enem. Meninas, eu agradeço muito a apresentação de vocês, eu adorei, gostei de tudo que vocês falaram, gostei desse bate-papo. E agora a gente pode ir para as nossas considerações finais para essa apresentação. Obrigada, pessoal, e espero que vocês tenham nos compreendido. Obrigada, gente. Espero que vocês tenham nos entendido. Obrigada pelo tempo, né? E espero que nós tenhamos ajudado vocês a entender um pouco mais sobre o assunto. Muito obrigada, gente, pela atenção, pela compreensão. Espero que vocês tenham entendido. Espero que a gente tenha falado certo. Se vocês ficaram com dúvida, espero que não. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, gente. Obrigada.